minha gata, que eu gosto de segurar. O nome dela é Nina. Olha só, eu vou bem forte. Yay! Você pode estar super feliz e daí, de repente, acontece uma coisinha e você fica assim, deprimida e brava, esse tipo de coisa. Eu fico muito bravo mesmo quando eu faço isso mas depois eu sempre me arrependo de tudo o que eu fiz. Eu pensei em pular pela janela, bem daqui. É quando os dentes cerram e as veias... E você tem que segurar a onda e dizer não, lamento, não vamos fazer isso agora. E cuidado. Você a leva ao hospital e eles dizem: bom, ela tem problemas de personalidade, você tem que ser mais rígida com ela. Ela precisa de ajuda. A terapeuta do Asher diz que bipolar é um rótulo e ela não acredita nisso. Ser meu filho por um dia é um acesso de raiva bem diferente. E quando você vê isso, sabe que está olhando para alguém no meio de uma crise cerebral. Diagnóstico: bipolar. 5 famílias buscam por respostas. Liv. A paciente é uma menina de 8 anos hospitalizada devido ao aumento progressivo de agressividade, desorganização e ideias de grandeza. Também relata ver monstros em árvores que descem para atacá-la. Essa foi uma hospitalização de 3 semanas. Ela bateu e chutou os enfermeiros. A paciente debruçou sobre a mesa e tentou atender ao telefone e pediu para... Larga isso, é perigoso. Larga isso. Não. Vamos. Eu quero falar larga com isso. você. Eu vou falar. Então diga, mamãe, eu quero falar e eu escuto. Eu Assim escuto. eu não consigo. Por que não? Aos 4 anos, Liv foi diagnosticada como bipolar. Ela foi hospitalizada 2 vezes por longos períodos. No hospital, 5 adultos treinados para trabalhar na ala pediátrica. E mais 2 ao lado. Eram 7 ao todo para segurar a Liv, porque é o que se precisava para ela ficar parada. Pai, você estava certo. Não, você estava errado. Você tira a carteira de motorista quando você tem 15 anos. Só que você só ganha o carro com 16. Mas no seu caso, você vai tirar sua carteira com 25 anos, vai ganhar um carro com 35 e pode ir ao primeiro encontro com os 45, tá bom? Pai! Dúvidas? Sabe quando um filho seu nasce, você conta o número de dedinhos e pensa... Tem saúde, pronto. Ele tende a agir de um certo modo e quando não faz isso, é natural que a primeira coisa que você pense é o problema sou eu, vou ler alguns livros e... Quando isso ainda não é suficiente, você pensa, então tem outro problema. Eu tive que fazer um raio-x do meu cérebro que se chama tomografia e depois uma bem grande. Porque eu dizia pra eles que a minha cabeça parecia que tinha um lado bem rápido e o outro era bem devagar, bastante. E eles ficavam mudando de lugar. Você quer escolher? Eu preciso de mais 2. Liv, estamos no estacionamento. Venha! Liv! Vem! Estamos conversando. Vem! Aonde você vai? Liv! Não! Você quer um Vai lanche? embora! Vamos comprar um lanche. Mas não pode se afastar de mim no mercado. Você não me deixa comer nada! Vamos, eu te dou. Você não me deixa comer nada! Vamos! Não! Essa parte é difícil. Outras pessoas ficam te olhando e acham que você é uma mãe que não tem o mínimo controle e não se importa.
Eu não tenho como me importar mais que isso. Tinha a mãe de um colega da Liv. Eu perguntava pra ele se a gente podia brincar e ele falava que não, que a mãe dele não ia deixar. Então, às vezes eu acho que eu acho que eu devia me matar ou então matar outra pessoa. Muitas vezes isso acontece. Lembra qual é? Me dá aquele quisguicha. Eu quero aquele quisguicha. Ela tem tomado Abilify, Aderal, Ritalina, Seroquel e Lexapro. Esse é um remédio novo, esse é um antipsicótico. Eu já vou, eu só tô comendo. Meu maior medo quando ela crescer são que as consequências de seus atos vão ficar cada vez piores. Opções sexuais ou então promiscuidade, coisas assim, drogas, alcoolismo, fugir de casa, suicídio, ela se machucar. Boa noite, princesa. Boa noite. Sonhe com os anjos, tá? Eu tenho medo. Vai ter outro ciclo. Essa é a probabilidade. Até a década de 90, o transtorno bipolar era considerado uma doença de adultos. Hoje, mais de 800 mil crianças são diagnosticadas com a enfermidade. Ainda não há critérios médicos padronizados para o diagnóstico em crianças. O distúrbio bipolar é o diagnóstico pop do momento. E eu estou convencido de que as pessoas não compreendem esse distúrbio do modo que eu penso que ele precisa ser entendido. Eu fico ansioso porque há muita coisa que nós não sabemos e é fácil diagnosticar algo errado. A literatura sobre o transtorno bipolar infantil está dando os primeiros passos. Essa é a minha primeira fala quando eu converso com um pai preocupado. 3% dos investigados têm essa condição. Eu não sinto segurança ainda. Annie e Casey. Como é o mundo daí? Bobo. Isso é doideira? Eu tô vendo tudo de cabeça pra baixo. Tá certo. Tá. Certo. Os dois vieram pra nós assim que nasceram. Primeiro Casey, e então quando ele tinha uns 3 meses, a mãe engravidou de novo. Havia muitos fatores de risco, havia históricos de doença mental na família dos dois lados. Então nós sabíamos que seria meio arriscado. Então no balanço natureza versus criação, acreditamos que a criação podia vencer. Primeiro notamos que, quando Casey era bebê, ele não dormia. A gente não sabia que era uma coisa séria. Mas à medida que ele crescia, Maria percebeu que os olhos dele ficavam abertos quando ele dormia. Assustava. Você entrava e... ele dormia profundamente com os olhos meio abertos. Era meio assustador. E ela pegou o manual de diagnósticos e começou a pesquisar distúrbios neurológicos e ela meio que diagnosticou, eu acho que bem antes dos médicos. Lá vai ele. Casey tomou minha água. Devolve! Não devolvo nada. Eles parecem crianças normais, mas não são. Não passam dias sem que algo seja jogado, chutado, batido ou socado e... as pessoas... Luciana. Vamos dormir? Tá na hora de dormir? Não? Nós vamos pra cama às 8. Nós vamos pra cama às 8. Casey estava sempre aceso. Nunca parava. O que está vendo ali, Casey?
Só teias de aranha. Mas a pior coisa é que ele tinha dias seguidos, chamávamos de dias loucos, que ele ficava irritado, gritava e chorava por 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Só faltou arrancar as dobradiças. Veja esta parte aqui. É de tanto bater a porta. E essa janela está quebrada. Rasgou o colchão. Rasgou o colchão. Isso ficou evidente desde que ele chegou. Fora do controle. Mas pensamos que fosse... Pensei que fosse coisa de criança, coisa de menino, sabe? Mas... claramente, muito mais que isso. Eu me lembro dele com uma faca dizendo que ia furar alguém. Isso aconteceu quando ele era pequeno, com 5 ou 6 anos. Socos, chutes, ele me mordeu. Tive os lábios partidos, os dois. Osso não, nenhum quebrado, vários hematomas. Deslocou meu ombro. Sabe, coisa de um menino partindo furioso pra cima de você. Ele não conseguia evitar. Eu não consegui. Parece que ele recebe uma descarga elétrica quando tem esses episódios, sabe? É como uma convulsão, comparamos a isso. Dá medo às vezes. Sabe, uma vez ele me mordeu bem aqui. E adivinha o que aconteceu? Eu comecei a sangrar. Casey, vem tomar o seu remédio. Obrigada. Um neurologista disse que seria um crime não medicar a criança. E nossa reação foi, ok, o que nós devemos fazer? E esse foi o início da medicação. Odeio isso. Quer que eu conte? Tá. 1. Vamos, termine. Ainda falta muito. Certo, eu tô olhando. 1, 2, 3. Eu tomo uns 8 ou 10. Eu tomo 10 por dia. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por dia. 10 dedos. Anne era bem calma quando era pequena, mas de repente ela cuspia na professora da pré-escola quando cresceu. Ela pegava as facas de sobremesa na gaveta e punha debaixo do travesseiro. Não, fique aqui. Eu preciso pegar uma coisa. Vem cá. Calma. Calma. Fica calma. Calma. Acalme-se. Não! Para com isso. Para. Eu preciso! Eu te dou um suco, quer? Pausa para um suco, que tal? Não! Vamos fazer uma pausa. Pausa para o suco. Você quer? Uma pausa. Não! Não bata na mamãe. Tentamos o drástico Super Nanny. As pessoas dão palpites. Quem sabe precisam de um treinamento. Uma psicóloga da escola disse, temos que ver o que acontece em casa. Fomos a aulas para pais. Eu dava aulas para pais, mas mesmo assim íamos às aulas. Nada funcionou. Foi o último recurso e as pessoas dizem, como pode dar remédios a eles? Eu não conheço pais que queiram dar remédios aos seus filhos. Não é algo que as pessoas fazem. É o último recurso quando o seu filho não consegue agir normalmente. Tem pessoinhas morando no meu cérebro. É verdade ou é história? É verdade, sim. Que pessoas moram no seu cérebro? Vermelho, amarelo, roxo, verde.
rosa, preto. Eu escuto vozes assim. Olá, 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 olá. Ah, e uma dessas vozes, ela fala assim, ó. Olá, e aí? Ele existe, é bem real e assusta. Assusta pensar neles virando adolescentes e virando jovens adultos. E, do que eu ouço dizer, aprofunda a raiva e as explosões que vivenciamos agora viram uma depressão profunda. E, depois, o suicídio. Tá bem duro. Minha rebatedora! Aê! Eu aprendi que criancinhas não viram suicidas. Depressão era um fenômeno novo. E há altas taxas de suicídio de adultos que têm transtorno bipolar. E quando você topa com uma criança com reais tendências suicidas, que escuta vozes e tem estados de ânimo agitados, você fica atônito. O que está acontecendo com esta criança? Estância 92 é perfeita para o churrasco. São carnes premium com cortes selecionados de novilho, o que garante mais maciez e sabor. E aí, vai churrascar? Então não esquece, confia no pai, confia em Estância 92. People in this town, it's like the devil sent them. Jessica e Matt. Sim, claro. Bem aqui. A tinta tá saindo do batente, tá quebrado. Eu fico brava e bato a porta até ela quebrar. Bom, é tipo chateação, coisas que não valem a pena. Basicamente é isso. Claro. Pessoas com transtorno bipolar têm 26 vezes mais chance que uma pessoa comum de morrer por suicídio. Tá, seu filho é diagnosticado com isso e dizem que você pode sobreviver a ele. Isso é como uma condenação. Parece uma possível sentença de morte. Quando eu fico chateado e tal, eu digo que preferia não ter nascido, não estar aqui, essas coisas. Eu lembro do Matthew me dizendo que tinha sonhos em que helicópteros arrancavam a cabeça da irmã dele, que o sangue esguichava ou que um fantasma o engolia inteiro. Que a gente saiba, a Jessica tentou se matar 2 vezes. 3 vezes. A Hannah tá dizendo que foram 3. E ela planejou outras vezes. Ela falava no assunto como se isso fosse normal. Ela dizia, eu tinha o plano A, B, C e 4. E ainda ria. Como se fosse normal a pessoa pensar desse jeito, entende? E com o tempo, você se acostuma. E você pensa, como eu não me abalo por ela fazer isso de novo? Isso acaba se tornando parte da sua vida e é uma grande loucura. No caso do Matthew, ele era muito agressivo. No caso da Jessica, era uma coisa de dar medo. Matthew, pode olhar a panela de novo, por favor? Matt. Ele era sempre afetuoso e gentil, e daí vinha uma semana e você mal o reconhecia. Quer dizer, ele fazia qualquer coisa. Ele pegava canetinhas e escrevia nas paredes se estivesse bravo. Uma vez, ele levantou uma faca para mim porque eu não deixei ele comer um pacote de biscoitos antes do almoço. Isso aconteceu 1 mês atrás. Eu não gosto de dizer para os meus amigos. Eu queria que eles soubessem que eu fico bravo com facilidade ou que eu fico triste muito fácil e essas coisas. Mas eu não quero contar para eles. Porque eu não quero contar para eles. Não tenho vontade de contar.
A maioria das crianças bipolares também sofre de outras doenças, como déficit de atenção, toque e autismo. Andrew. Eu fico bravo às vezes, tenho câimbra nas pernas à noite. É uma droga. É isso mesmo. Depende, eu não consigo pensar nisso logo de cara, mas... num monte de coisas. Tenho montado um quebra-cabeça desde que o Andrew era um recém-nascido. Temos uma neuropsicóloga que concordou que ele tinha déficit de atenção, que tinha deficiência de aprendizado não verbal e que ainda tinha algo mais. Então ela nos mandou para o nosso primeiro psiquiatra infantil que disse: eu acho que estou vendo o meu primeiro caso de distúrbio bipolar infantil. Acha que os remédios estão lhe causando problemas? Eu não sei. Bom, tenho tido muitas câimbras à noite. Que tipo de câimbra? Nas pernas. Ah, nas pernas? Elas voltaram? É. Tá, acha que os remédios estão ajudando? Claro. Ajudam mais em quê? Controle. Controle. Da minha raiva. Isso é importante pra você. É. A diferença entre desorientação de humor infantil e o que estas crianças apresentam, pra mim é como maçã e laranja. Estes episódios que os pais descrevem, ataques descontrolados de fúria que duram 20, 30, 60 minutos ou mais, com comportamento destrutivo, agressivo, violento e com rápidas viradas no mesmo dia para períodos de grande euforia e depois com crises de tristeza, melancolia e choro sem parar. Ele disse: mãe, eu não quero explodir no avião. Ele disse: se eu fizer alguma coisa, você sabe que eu vou estourar meus miolos. E eu disse a ele: Andrew, você sabe que se seu cérebro estivesse bom, você não diria essas coisas, nem pensaria nisso. Ele conseguiu pegar uma gilete, acho que roubou em alguma loja, e enquanto aguardava a consulta na sala de espera, ele começou a cortar os braços, ele sangrou, aí fizemos curativo nele, mas além disso, ele estava desesperado, apático, suicida, querendo morrer. Prontinho, já está descongelando, deve ficar pronto em 15 minutos, tá bom? Demora muito. A vida é, você sabe o quê? Uma droga? É. A vida é uma droga e daí você morre. Meio deprimente, não acha? Se resume a isso. Estivemos nas situações mais obscuras que eu possa imaginar, em que achamos que ele nem conseguiria chegar onde estamos. Nos últimos 2 anos, acho que nem isso, 1 ano e meio, evitamos o que chamamos de colapso. Andrew? Andrew? Você está escutando? Não. Não? Andrew, o cérebro não funciona sem comida. Funciona assim. Não. É, prof. Vista-se. E me encontre na sala. Uhum. Feito? Uhum. Tá bom. Livro de matemática. É. Pronto? É. Ótimo. Trabalhe no traço fino. A educação pública neste país esquece crianças com deficiências. O Andrew tem professores particulares desde os 4 anos, 4 horas por semana. Pronto. Tem umas 12 caixas e 12 figuras de esporte. Está afim? Tô. Até segunda. Muito bem, agora a matemática. Tá certo, agora leia um número pra mim. 428 mil? 428 mil, excelente. Então, fração a gente faz desse jeito, né? Isso. Todo santo dia é um desafio. Alguns meses, algumas semanas ou alguns anos são bem mais desafiadores, mas todo dia é um desafio. Pôquer? Vamos jogar um pouco de pôquer, um pouco de xadrez e depois soletração. Temos 2 horas, tá? Tá bom. Tá apertado? Eu movo pra cá. Isso. Correto. Qualquer um dos 4 lados serve. As pessoas me dizem sempre: o Andrew tem sorte de ter você como mãe.
O Andrew não tem sorte. Porque se não tivesse nascido numa família com gerações de doenças psiquiátricas fortes e devastadoras, ele seria saudável. Um dia eu vou ser médico. Cirurgião. Ótimo. Oh, isso parece uma delícia. Quer um pouco? Não, mas eu quero uma mordida. Toma, abre a boca. Obrigada. Pronto, vamos. Vamos? Eu me agarro à esperança de conseguir vencer os piores efeitos da doença dele. Que o Andrew tenha um lugar no mundo. E espero que haja avanços que o permitam ter isso. Eu queria dar a ele alguma coisa que possa facilitar a sua vida um pouco mais. Algo compensador, um pouco menos difícil. Se ele não tiver que escalar uma montanha, talvez suba uma colina todo dia. Eu ficaria mais feliz do que consigo articular. Dia dos Pais, Mercado Livre. O bom de parecer seu pai é saber exatamente o que dar de presente para ele. Em 21 vezes sem juros com cartão Mercado Pago e frete grátis a partir de R$19. Levi, Dana e Asher. Eu falei pra minha mãe que ela podia sair, mas ela insiste em cuidar da casa. Não, filho, fique calmo, brinque com ele, tá bom? Nós, depois de muitos anos com diferentes profissionais de saúde, acabamos a cada quase 2 anos recebendo um diagnóstico de transtorno bipolar. Para cada uma das crianças aconteceu no ensino fundamental. Mas você não se acostuma com isso? Quero ir sozinho. Não pode ir sozinho na biblioteca. Eu já tô bem grande. Quero ir sem meus irmãos. Se quer ir à biblioteca, eu te levo, mas não pode dizer a eles que eles não podem ir junto. Meus filhos são bem diferentes uns dos outros. No papel, todos têm o mesmo diagnóstico, mas não são nada parecidos. Tem sido horrível. É horrível de tantas formas que é difícil até eu me orientar. Eu tive muita experiência com crianças antes de me tornar mãe. E eu sabia, assim que Levi nasceu, que alguma coisa não ia bem. Não sou do tipo de pessoa que pede ajuda facilmente, mas eu liguei para o pediatra e disse que tinha algo errado com o menino. Ele chorava constantemente e nunca dormia mesmo. Eu pensava em tentar pular pela janela. Eu vivia pensando nisso. Normalmente eu tinha que ficar esperando a vontade passar. O que aconteceu comigo foi que eu meio que classifiquei o Levi como em uma categoria separada. Foi difícil para mim aceitar os problemas dele, porque acho que me via como uma pessoa normal que nunca teve nenhuma doença. E como eu poderia ter um filho com tantas coisas erradas, aparentemente, sabe? E algumas delas acabei sabendo que são genéticas, que vêm do histórico da minha família e nunca foram diagnosticadas. Levi era sempre compulsivo. Ele lavava tanto as mãos que elas sangravam. Ele não conseguia parar de arranhar a parede até ela cair. E depois ele não parava de olhar para ela. Tinha de pôr papel em cima. Dana, meu segundo filho, é muito impulsivo. Deram a ele uma medicação para déficit de atenção estratera. E ele ficou maníaco, subiu na caldeira 1 hora depois de tomar a primeira vez e queimou as palmas das mãos. Ele tende a bater nas pessoas, culpar as pessoas, mas também se move na velocidade da luz. Ele está bravo e logo não está aqui, depois não está mais. E é difícil entender como pode ser o mesmo.
diagnóstico. Eu acho que passei de um filho para o outro. Eu vi que Levi não estava bem e passei para Dana. E vi que Dana não estava bem e passei para o Asher. E quando ele acabou tendo o mesmo diagnóstico, depois que foi para a escola, minha única esperança, meu filho perfeito, também tinha problemas. E eu pensei que tinha de enfrentar isso porque eu não tinha mais para onde fugir e me esconder. Olha, era disso que a gente estava falando. Bem aqui. Olha quantos brinquedos. Ele era suicida com 7 anos. Eu posso até ter negado isso num certo ponto da vida. Não é possível uma criança pensar nisso sendo tão pequena, mas eu vi isso com a pressão do mundo adulto, a pressão da escola. Isso, muito bom. Sua leitura está Mas eu ótima. acho que isso vai no jeito. Foi assustador. Eu nunca sabia quando ele ia tentar se matar. Ele dava um pulo e desaparecia. E não conseguíamos encontrá-lo por horas. Ele começou a pegar cordas e amarrar em volta do pescoço. Tínhamos beliches que eu desmontei porque ele punha uma corda no pescoço e tentava pular do alto. Então, eu não ando de rollerblade na rua Marshall. Eu só, ando até lá e daí eu subo no rollerblade. Finalmente começamos um remédio novo 3 semanas atrás. Ele ia à escola e me dizia que estava sendo difícil. Ontem eu achei que ouvi a porta da frente, chamei e ninguém respondeu. Eu fui até lá e não vi ninguém, mas achei que tinha ouvido alguma coisa. Eu comecei a procurar e encontrei Asher escondido dentro de um armário. Eu tive aula de matemática e depois, na hora do recreio, não me deixavam fazer nada. Eu não aguentei mais e resolvi fugir. Daí eu corri pra casa e foi isso. Ai! A escola fica a quase 1 quilômetro daqui. E ele estava em casa e quando eu conversei com ele, nem tinham me ligado ainda de lá. Eles não o vigiam. Eu não aguento mais isso. Temos uma boa escola para ele, mas só vai começar no outono. Então, vamos ter outra reunião inútil, vamos falar do que fazer. Todos vão fingir que está tudo bem até a próxima crise. E ontem à noite, na hora de dormir, o pobrezinho disse: "Mamãe, eu preciso falar com você, falar sobre a minha vida. Eu tenho uma vida horrível, não consigo fazer nada direito. Eu fugi da escola hoje, todo mundo acha que eu sou ruim, até eu acho que eu sou ruim." Pessoas normais cuja química cerebral não é afetada por essa doença podem ter um pesadelo, mas elas acordam antes de serem mortas. Meus filhos sonham várias vezes e em seus sonhos eles morrem. Eles se veem morrendo. Como você melhora isso? Não tem como explicar por que isso acontece. Não sabemos o motivo, não temos nem por onde começar, não tem um porquê. Existe e lidamos com isso. E eu posso ajudar-lhe dando apoio, eu posso ajudar levando ao médico que lhe dará o remédio certo, eu posso ajudá-lo conversando sobre o assunto, posso ajudá-lo brigando com a escola para que ela ajude, mas não posso fazer isso sumir. E é só isso que a gente quer, que ela vá embora. E não dá. Eu tenho uma pílula. É a minha pílula. É pra sua tireoide. Não, a vermelha é pra tireoide. Sua tireoide fica bagunçada com a... eu acho. Os efeitos colaterais, é horrível ver uma criancinha ser marginalizada por seu comportamento. Então você lhe dá remédios e o que acontece? Ela cresce e vira um alvo, então você
Olha, às vezes você acha que não vai dar conta. Dá medo. Ninguém sabe quais são os efeitos a longo prazo. Eu espero acabar tendo uma combinação de remédios que não tenha efeitos colaterais negativos. E isso ajuda. Quanto menor a criança, mais fracos são os dados científicos. Os pais não querem seus filhos em experimentos científicos de remédios que alteram o cérebro. Assim, a evidência não é tão boa para um remédio ou 2 remédios. Já com 3 ou 4 remédios, você fica bem longe da base do conhecimento científico. Os medicamentos que estão sendo usados, que estão disponíveis, nenhum dos quais aprovados pela FDA para esse grupo, tem riscos maiores de síndrome de Stevens-Johnson, morte súbita ou intoxicação por lítio. Acho que ele é bipolar também. Eu acho que muitos pais se sentem seduzidos por uma saída fácil com uma proposta de cura rápida. Eles podem sair com uma receita e, com frequência, não querem ser responsabilizados por possibilitarem e possuírem loucura na família. Aqui, esta é a carta. Todos concordam que estas crianças são bastante debilitadas. Mas como devemos medicá-las? As pessoas discordam nisso e continuam a pesquisar, e no final temos uma resposta muito mais clara. Esse é o processo da ciência. Agora, claro, é muito, muito difícil para as famílias que convivem com isso. Ele está tomando remédios fortes e pelo menos uma vez por mês nos perguntamos se estão adiantando, se devemos parar. Mas quando paramos, ele foi para o hospital. E se a Anne deixa de tomar uma dose de remédios, 12 horas depois você sabe que ela não tomou porque ela fica muito agitada. Ei, pro quarto. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer xixi. Próxima! É horrível dar coisas químicas para sua filha porque não sabe como será a longo prazo, o que causará nela em 10 ou 20 anos. Não existe pesquisa suficiente. Mas quero que ela tenha uma vida. E dando isso a ela, ela pode ter uma vida e assim... Sabíamos que seria muito duro criar as crianças. Não fazíamos ideia que cairíamos no ostracismo. Eu conheci essa palavra quando eu cresci, eu nunca a vivenciei. E foi muito estranho. Ainda mais mudando para uma cidadezinha. Você imagina que ali é uma comunidade unida, em que as pessoas cuidam umas das outras, o contrário da cidade grande, ou cidades maiores, mas não mesmo. Elas nos baniram, elas basicamente tratam como se você não existisse. Vem cá, gatinho. Socialmente tem sido difícil para as crianças. Elas não têm nenhum amigo. Não são convidadas para brincadeiras. A Anne, ela nunca foi convidada para brincadeiras. Ela tem 8 anos. E isso nos fez procurar outro lugar, mudando e indo para uma parte diferente da comunidade. O Andrew queria um bar mitzvah. Mas como você faz um bar mitzvah para uma criança sem amigos? Como faz uma festa? Fizemos um bar mitzvah de verão para o Andrew numa manhã de sábado. Eu fiz de propósito porque não queria que o Andrew perguntasse por que não tinha crianças lá. Parabéns! 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 Não,
Quer brincar comigo? Não. Quando quiser, me fala, tá? Ah, eu quero. Uma senhora ficava falando pro filho todo dia que a Lívia era má. E eu disse, estou tentando de tudo. E você está desfazendo tudo que eu estou tentando conseguir para minha filha. Ela me disse que a Lívia era uma semente ruim e que ela e o grupo de pais tinham se reunido e dado um apelido para ela. E queriam que ela não estivesse na escola deles. Meu maior objetivo é não deixar a Lívia voltar àquela escola. Por isso, a placa de venda da casa. Eu quero sair desta cidade. Tem muita gente por aí que acha que doença mental infantil não existe, que é uma piada, é sempre o pai que é ruim, sabe? Quando eu eduquei meu filho, claro, porque seu filho talvez não tivesse uma doença mental. É medo. As pessoas têm medo de que ao reconhecer que é uma coisa biológica, isso possa acontecer com qualquer um, acontecer com elas. Pode acontecer com quem amam, mas se você considerar que é uma falha de caráter e souber que tem sido um pai perfeito, então não vai acontecer com seu filho. 6 meses depois, Annie foi levada às pressas para um hospital psiquiátrico. Ela pirou. Estava ouvindo vozes, falava do Homem Vermelho. Ele dizia para ela fazer coisas horríveis. Ela parecia um animal selvagem, perseguia mim e meu marido, nos batia, chutava. O tempo todo ela ficava rindo, era uma risada maligna. Aqui estamos. O hospital é do outro lado da rua. Não sei se dá pra ver, porque um caminhão parou bem na frente, mas vamos tentar. É lá em cima. Aquela é a janela dela, a segunda. Eu falei com os médicos e o diagnóstico é bipolar com traços psicóticos. Acho que é melhor que esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Eu não sei bem, eles vão trocar os remédios. Tomara que essa mudança resolva alguma coisa. A gente só pode esperar pra ver. Meses depois, o humor de Andrew continua a se estabilizar. Bom, no começo, você expulsava do jogo? Aham. Em quase todas as sessões. Aham. Não, você. Quem? Você está falando em ficar bravo porque Dwight Howard se tornou o Superman? Dwight Howard não é o Superman. Shaq é o Superman. Mas foi você que falou nisso. Desculpa, eu me empolguei. Lembra numa escala de 1 a 10 de como eram fortes? Eu diria uns 10. Ah, qual é? Me dá um 8 pelo menos. Que tal 8.5? 8.2. Você realmente começou a se controlar. Por que aconteceu isso? Porque agora eu sou uma pessoa melhor. Mas por quê? Você começou a dizer, tenho vontade de fazer isto. Eu não diria isso com uma certa irreverência. Eu diria sim. Olha, você tem um bom vocabulário. Um vocabulário muito bom. Asher nunca mais voltou para a escola depois do dia em que fugiu. Eu não sei como chamar o que estamos passando com Asher. Legalmente, ele está de licença médica na escola, aguardando vaga na terapia. Eu comecei a receber telefonemas sobre Dana umas semanas atrás. Ele simplesmente começava a chorar na classe e falar em suicídio, o que é uma coisa completamente nova para ele. Nós concluímos que era a reação do medicamento, um efeito colateral do remédio para TDA. Mas isso pode ter comprometido sua vaga na escola. Estamos por conta própria agora. Matt e Jessica passaram a ser tratados com uma nova combinação de remédios. Não,
Não, foi terceiro ou segundo? Acho que foi segundo lugar. Fui atleta de destaque. A mamãe vive confundindo com a atleta da semana. Isso irrita um pouco porque já disse 10.000 vezes que é atleta de destaque. E ele tem trabalhado também na alimentação saudável e em exercícios. Eu ganhei $60 por isso até agora. Toda semana que atinge sua meta. E ganhei $50 da minha avó. Sempre foi difícil pro Matt. Ele ainda tem a doença, ela não vai sumir, mas ele tá lidando muito melhor com ela do que antes. Eles são quase crianças normais, desde que lembrem de tomar o remédio. Nós vamos fazer o Matt sair do lugar. Temos de ser duros com eles quando precisamos agir assim, porque não tem desculpa. Acho que antes desculpávamos bastante seu comportamento por causa da doença. Vai, manda papai. Brincadeira. Sei que haverá altos e baixos, mas ele não é incapaz. Nunca vou tratá-lo como incapaz e jamais vou ter expectativas para ele diferentes de quando ele nasceu. Tô meio enferrujado. Tá, papai? Eu quero que ele tenha uma vida completa e feliz. Liv foi transferida para um programa para crianças com problemas de comportamento. Agora sim, está tudo tranquilo. Ela acorda para ir à escola. Os remédios estão funcionando. A escola que ela está tem sido fantástica. Esse eu vou fazer aqui. O cabelo. Se olhar para o seu autorretrato, seu cabelo cai no rosto. Lembra que falamos sobre atrás da cabeça? Isso aqui é água. Eu não fiz nada demais, eu só espalhei. Lembre-se, não tem certo ou errado num autorretrato. Um ano atrás, achamos que ela poderia submergir na banheira. Ela estava ouvindo vozes que mandavam ela fazer coisas. Gostou? Está melhor. Mas tudo está dando certo agora. E, se fosse possível, se pudessem fazer a pesquisa e pudéssemos manter a criança, meu Deus, imagine que incrível seria se pudessem evitar hospitalizar a criança por 5 semanas cada vez, ou evitar que ela fosse segregada na escola por 2 anos seguidos. Isso seria incrível.